após mim, diz o Senhor, e vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, disse o Senhor, e vos farei pescadores de homens. Aleluia. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se. Da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Desde a liturgia do último domingo, nós estamos ouvindo a voz de Deus, renovando um chamado na nossa vida. Eu lembrei semana passada, o chamado que Deus nos faz à vida, a viver e a viver bem. O chamado que Deus nos faz a viver em estado de amor. Nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Nós fomos chamados para viver no amor. É o amor de Deus que enche de alegria a nossa vida. A nossa vida se torna um serviço, e esse serviço é o nosso testemunho alegre e feliz. Sermos aquilo que somos, a realização de sermos filhos de Deus. Deus nos chamou à vida, e não de qualquer modo, né? Nos chamou uma vida que se expressa hoje com a imagem e semelhança dele. A gente vive em estado de amor, de felicidade, porque somos a imagem e semelhança de Deus.
o chamado continua. Então hoje, quando nós olhamos o fio condutor que atravessa os 3 textos que nós ouvimos na liturgia, nós estamos diante da vocação de Isaías, diante da vocação de Paulo, diante da vocação de Pedro, Tiago e João. É Deus que chama. O que existe de comum neste chamado bíblico, nessa teofania de Deus? É maravilhoso se tivéssemos tempo, que nós pudéssemos debulhar o livro do profeta Isaías hoje, quando os arcanjos, o arcanjo busca no altar de Deus uma brasa e purifica a boca do profeta. Que a gente peça que Deus purifique boca e coração, toda a nossa boca, todo o nosso coração, toda a nossa intenção, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que brota do nosso coração precisa ser purificado. O que tem de comum no chamado? Todos aqueles que foram chamados se sentiram inadequados. Então existe algo comum aqui, porque Deus também chama todos nós. E quem de nós será que não se sente inadequado diante da grandeza das coisas que Deus nos apresenta? Todos nós. Temos que nos reconhecer, somos todos realmente inadequados, como o profeta Isaías, como o grande apóstolo Paulo, como Pedro, Tiago e João. Agora, a certeza que a gente tem é que quando Deus chama, Ele capacita quem Ele chama, e Ele chama quem Ele quer, e Ele chama sempre os piores, para confundir aqueles que acham que são os melhores. É assim que Ele começa a desconcertar a gente, né? Ele vai passando uma rasteira para derrubar nosso orgulho, às vezes a nossa prepotência, a gente monta a nossa cabeça, né? E a gente se põe a julgar, a condenar. Não façamos isso, né? Deixemos que essa brasa do altar da Eucaristia purifique o nosso coração. Permitamos que Deus nos capacite, que Ele nos faça adequados no momento justo, na hora justa, no momento que Ele quer. O chamado desses grandes personagens, nós partilhamos desse chamado, porque Deus também está chamando todos os batizados. Nós temos uma missão, a nossa missão é participar do projeto de salvação. Sabe para que Deus chamou a gente? Para salvar, não para condenar os outros. O projeto de Deus é de salvação, Ele escolheu a mim e a vocês, para a gente ser útil na vida das pessoas, para que todos se salvem. Não fomos chamados para condenar ninguém. Ele não condena, mas quem somos nós para condenar alguém ou alguma coisa ou alguma situação? O chamado nosso é participar desse projeto de Deus, e o projeto de Deus é aquele projeto que acolhe, que ama, é um projeto de amor, é um projeto de perdão. Deus não cansa de dar uma segunda chance para a gente. O projeto dele é para a gente também fazer esse exercício, né? Somos chamados a participar desse projeto, na nossa vida pessoal, na nossa vida de comunidade, no exercício do nosso trabalho, nas exigências do tempo de hoje, para a gente viver bem hoje, né? Como é difícil, tem um chamado no meio dessa dificuldade que a gente enfrenta. Agora, eu disse, né? Deus salva, Deus não condena, Ele salva, Ele quer salvar, mas Ele não faz isso sem a nossa colaboração. A gente também dá a nossa participação, né? Eu ajudo, eu também contribuo, eu também mudo, eu também me converto, né? Ele salva, mas Ele não salva sem a minha, sem a tua colaboração. E é uma graça, e essa graça de Deus que Ele partilha com a gente, aperfeiçoa as nossas disposições humanas. Quando a gente se dispõe, Deus se serve das capacidades que a gente tem, é Ele que potencializa aquilo que a gente sabe fazer. E aí aquilo que a gente sabe fazer com a graça dele se torna realmente algo potente, maravilhoso. Com que sentido? Nos tornar melhores, para que nós possamos tornar melhor a vida dos outros e a vida do mundo em que a gente vive. A gente tem que contribuir, a gente tem que participar. Por quê? Porque a nossa vocação é sermos cristãos. Então olha que bonito, quando a gente olha nessa perspectiva o chamado de Isaías, de Paulo, de Pedro, Tiago, João, nós vamos ver, olha, Deus, é Ele que escolhe,
É Ele que chama, é Ele que elege, é Ele que consagra, é Ele que purifica. Ele envia. A gente só tem uma atitude no meio de todos esses verbos de ação de Deus. A gente só tem um que é nosso: faça-se. Eu quero, eu aceito essa proposta de mudança. Deus faz o restante, a gente participa com a nossa anuência, o nosso sim, a nossa vontade. Eu quero, eu aceito, mesmo me sentindo inadequado. Deus faz o resto, Ele consagra, Ele faz o restante. Ele só precisa da nossa disposição pessoal. Que a gente faça essa semana a oração do profeta Isaías, nesse texto que nós ouvimos hoje, né? Eis-me aqui, Senhor, manda-me, envia-me, tenho uma missão, eu quero ir na minha casa. Vai mandar todos nós de volta para casa. Começa ali a nossa missão. Nossa missão começa dentro de casa. Quando a gente voltar, a gente vai voltar lá dentro de casa, não se esqueça disso, hein? Depois nós teremos outras missões, mas a principal, a primordial começa onde? Dentro da nossa casa. Mas a partir da nossa disposição. Deus apela, eu obedeço. É o que os textos estão dizendo para mim. Tem um apelo de Deus, uma resposta obediente da nossa parte. O evangelho de hoje de Lucas, ele vai depois nos colocar, lembrem-se que os personagens do evangelho de hoje serão os mesmos personagens do dia da transfiguração. No domingo Gaudete, num dos domingos da quaresma, nós vamos estar com o Senhor no Tabor. Quem vai estar com Ele lá? Pedro, Tiago e João. Nesse momento maravilhoso, né? Quem está hoje, começa o chamado, e esses vão continuar próximos de Jesus. Estão se sentindo inadequados, mas é uma escolha, uma eleição, eles aceitam. A partir da disponibilidade dele, Deus faz muitas coisas, né? Esse evangelho de hoje, esse texto de hoje, ele tem algo muito especial com a minha vocação, porque foi o texto do evangelho, é o texto evangélico da minha ordenação. 16 anos atrás, abria-se o ano vocacional pelo São João Paulo II. O evangelho daquele domingo da minha ordenação era esse aqui: Duc nautum, ide para águas mais profundas. Eles já tinham trabalhado a noite inteira, não tinham pescado nada. O que Jesus manda? O que o carpinteiro manda o pescador fazer? Vai para a água mais profunda. Ainda bem que Pedro aqui, ele estava cansado, tinha trabalhado a noite inteira, porque o Pedrão é terrível, né? A gente já viu o Pedro aqui em várias situações que ele fala o que não deve, fala e não faz, faz o que não deve, etc. Já defendi várias vezes o Pedro, já condenei também. Hoje, pelo menos, o Pedro estava cansadinho, né? Passou a noite inteira. Tá bom, Senhor, olha, em consideração a tua palavra, eu vou lançar as redes. Aqui é que está o X da questão. Faz. Não consigo, não sou capaz, inadequado, não preparado, pecador. Mas em consideração a tua palavra, eu vou fazer. Porque não sou eu que vou realizar, é o Senhor. Ainda bem que o Pedro dá um testemunho para nós hoje aqui. Ide para águas mais profundas, vai até onde você não chegou ainda, mais no fundo, além. Às vezes a gente não faz uma experiência de Deus porque a gente fica na água bem rasinha, né? É seguro. A gente só vai até onde a gente acha que deve, só até molha o pezinho só. Depois não reclama que você não faz uma experiência maravilhosa de Deus. Vai para águas mais profundas, vai mais para o fundo. Confia nele, em consideração a tua palavra. Porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Porque o Senhor está mandando, eu vou participar desse projeto de salvação. Porque o Senhor está mandando, eu vou além das expectativas das pessoas, além do que as pessoas pensam, do que elas falam, ou do que elas querem, em consideração a tua palavra. Aqui está o X da questão, né? E por causa dessa palavra, voltaram, disse o Evangelho para nós, com a rede transbordando.
jamais fizeram uma pesca tão abundante quanto essa, né? Se nós queremos fartura, abundância na nossa vida, sejamos como Pedro, confiantes na palavra de Deus. Vai além, que Ele vai colocar na tua vida uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então quem obedece à palavra de Deus faz uma experiência, não fica à deriva, não fica vazio, né? Fica com a rede cheia, o coração cheio de satisfação. É salvação, essa satisfação que a vida nos traz em Deus, é a rede cheia. Nós precisamos disso, dessa experiência. Mas tem aqui também algo importantíssimo na atitude de Pedro. O Pedro que se ajoelha, o Pedro que se prostra, que reconhece, mas eu não sou digno de tudo isso. Mas é na boca de Pedro que nós começamos aqui a perceber uma profissão de fé daqueles que são chamados. Como é que Pedro se dirige a Jesus? Kyrios, tu és o Senhor. É o Pedro que proclama o senhorio de Jesus, a vitória do senhorio de Jesus sobre as misérias humanas. E a gente tem que começar a aprender na nossa vida pessoal também a proclamar e a dizer na miséria da nossa vida: Kyrios, é Ele o Senhor, é Ele que realmente transforma e muda a nossa vida e a vida dos outros. E é o que o Pedro tem a coragem de proclamar. Quem é Jesus? O Senhor. E com Ele a gente não brinca, hein? Ele a gente não engana, Ele a gente não passa para trás, Ele a gente não engambela. Não tem um jeitinho brasileiro para enganar o Senhor da nossa vida. Então tem uma repercussão dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, né? Porque dizer que Ele é Senhor, proclamar o senhorio na vida dEle, o senhorio dEle na nossa vida, é participar da vida dEle de um modo assim comprometedor, né? Mostra-me tuas obras e eu direi quem tu és. Antes de tirar a trave dos olhos dos outros, tira o cisco do teu. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Participar do senhorio de Jesus é entender essa medida de amor e de misericórdia que faz de nós testemunhas de uma alegria, de uma felicidade que vem dEle, do chamado que Ele tem para a nossa vida. E o que é que Jesus faz com Pedro? Transforma Pedro em pescador de homens. Então tem uma palavra aqui em grego no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz para Pedro: olha, você vai ser pescador de homens. Existe uma palavra zogren. Você vai ser zogren, que a gente traduziu pescador de homens. Mas quem era zogren? Eram as pessoas que iam durante a guerra, eles iam salvar os escravos para que eles tivessem de volta a vida. Quem é zogren? Quem salva as pessoas. Você vai ser pescador de homens, Pedro. Você vai salvar as pessoas, você vai tirar as pessoas do estado em que elas estão, para que elas possam viver livres, serem felizes, viverem a realização do meu senhorio na vida delas. Salvar as pessoas, para que elas não morram, para que a gente não perca a vida eterna. Que a nossa meta é a vida eterna, a gente não vai morrer, né? A morte não nos separa de Deus. Temos todos que partilhar dessa vocação de Pedro, zogren. Nós temos que tirar as pessoas da situação que elas estão, para que elas sejam de Deus e elas alcancem a eternidade. Essa é a medida daquilo que a gente faz. E tudo que a gente faz agora é em vista do que vem depois, eternamente. Então olha, Jesus, o Evangelho de Lucas, a missão começa a colocar na nossa vida, mostrar para a gente o tamanho da responsabilidade que a gente assume quando a gente se torna cristão. Eu não aponto o dedo para ninguém, eu não condeno ninguém, mas eu zogren, eu salvo e preservo a vida. Que a gente aprenda isso nas mínimas coisas, para que a nossa vida ganhe um sentido diferente, um gosto diferente, e nós tenhamos uma experiência também diferente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido